Olá a todos, meu nome é Matheus, eu estou apresentando o trabalho de pesquisa da 25ª Spotecne como avaliação da disciplina de metodologia científica do curso técnico em eletrotécnica da Escola Estadual São João Batista. Todos, meu nome é Vinícius Rodrigues e o nome do trabalho é Batente para Desentupimento do Sistema de Exaustão de Impurezas. E o nosso orientador é Humberto Loureiro Marques. Então esta seria a introdução do nosso trabalho. As empresas estão em constante evolução, diminuindo custos na sua produção e buscando assim aumentar os seus lucros finais. Visando isto, essa pesquisa pretende estudar e trazer uma solução para um problema encontrado dentro de uma empresa. A instalação de um sistema que visa a eficiência no trabalho de exaustão de impurezas do processo, automatizando sua desincrustação interna através de um batente pneumático. E a área do nosso trabalho é eletrônica e automação. O problema do trabalho foi visualizado dentro da empresa onde um dos integrantes do grupo trabalha. Foi visualizado que para desobstruir a tubulação era necessário subir até o térreo da empresa e fazer umas pequenas batidas com uma madeira ou com algum suporte. Então surgiu o problema de pesquisa. De que forma é possível realizar o desentupimento de uma tubulação de exaustão de impurezas sem realizar a abertura da mesma? Os objetivos então dessa pesquisa é conhecer e analisar o atual sistema de exaustão e como é feito o desentupimento. Também identificar e apontar falhas, se caso falhas de segurança ou de produção. Verificar a eficiência desse sistema quanto ao funcionamento. Nosso objetivo é testar num protótipo para ver se vai realmente funcionar. Isso nós vamos ver mais para frente na metodologia. E construir um sistema com boa relação entre custo de implantação, eficiência, durabilidade e facilidade de instalação e operação. Justificativa. As empresas buscam por produtividade e eficiência, gerando maiores lucros, mas sem deixar de lado a integridade física dos seus colaboradores. Então, este dispositivo substituirá a necessidade de um trabalhador se deslocar para fazer o desentupimento das tubulações. Fundamentação teórica, segurança no trabalho. Então, no Brasil, a cada minuto que passa, um trabalhador sofre um acidente enquanto desempenha suas funções nas quais é contratado. Para as empresas, existe também o impacto econômico de índices tão altos de acidentes de trabalho, porque além de ser muito grave para o colaborador, traz custos para a empresa. Então, esta seria um exemplo de como auxiliará a implantação desse dispositivo. Sistema de ventilação industrial, exaustão, né? Sistema de exaustão industrial são construídos por um conjunto eletromecânico responsáveis pelo controle de temperaturas ou controle de gases e partículas dentro de um ambiente de serviço. No caso, esse que a gente está pesquisando, ele serve para retirar o pó de um misturador e largar ele para a atmosfera, para que ele tenha seu destino correto. Introdução à pneumática. Há muitos anos o ar comprimido vem sendo utilizado pelo homem como uma ferramenta para o trabalho físico. E temos vários exemplos no uso no cotidiano, no dia a dia, do uso do ar comprimido. Um deles é, por exemplo, na porta de um ônibus, onde o motorista aciona um botão e ocorre a abertura e pelo mesmo botão ocorre o fechamento. E durante o fechamento é possível ouvir um ruído típico do sistema pneumático que é o escape do ar comprimido do sistema, né, de um cilindro. E o ar também possui algumas propriedades, como compressibilidade e elasticidade.
que serão vistos mais adiante. Então, como podemos ver na figura, a compressibilidade do ar, no caso, o ar pode ser induzido para dentro de qualquer recipiente e ocupar todo o seu espaço, né, se moldando conforme o ambiente em que se encontra, podendo assim ser comprimido por uma força externa, e o ar tem a capacidade de voltar ao seu volume inicial quando a força externa que o comprimia deixa de existir. Atuador pneumático são atuadores que são recursos que transformam a energia do ar comprimido em trabalho mecânico. Os atuadores pneumáticos também são popularmente conhecidos como cilindro pneumático. Como vemos na imagem ali, estes cilindros são construídos por um corpo em forma de tubo, onde internamente uma haste se movimenta juntamente de um êmbolo com vedação que é acionado pela pressão do ar, trazendo um movimento de avanço e recuo dessa haste. Processo de compressão do ar. Então, o modelo de compressor pode variar de acordo com a pressão de trabalho e o volume, né? E existem processos industriais dentro de empresas variados modelos para compressores de ar. A seguir veremos alguns deles. Válvula solenoide. A válvula solenoide é uma válvula eletromecânica controlada por dispositivos elétricos, formada por duas partes principais: o corpo de válvula, que é o êmbolo, e bobina solenoide. As solenoides são equipamentos eletromecânicos que funcionam através de um campo magnético gerado por uma bobina, realizando assim o deslocamento de uma válvula que controla a passagem de fluidos. Princípio de Pascal. Então, o princípio de Pascal é uma lei das mecânicas dos fluidos, que afirma que a pressão aplicada sobre um fluido em equilíbrio estático é distribuída igualmente, né, para todas as suas partes, inclusive para as paredes do recipiente em que está contido. A pressão é definida pela razão entre a força aplicada e a área de aplicação. Então, para fazer o cálculo dessa força do cilindro, utiliza-se a fórmula força igual a pressão vezes a área. Então, após alguns estudos, o grupo então chegou à conclusão que irá usar para o protótipo um cilindro pneumático mini ISO para simular a batida de duas ações para realizar o batedor, uma ação para retorno e uma ação para batida. Ali vai ser controlado por uma válvula solenoide, 5 duas vias, por retorno por mola, que comandará o fluxo de ar no cilindro. Para simular a tubulação de exaustão, o grupo irá utilizar um material semelhante a utilizado em sistemas de exaustores. Para o projeto será utilizado, além do cilindro pneumático, mangueiras de passagem de ar comprimido de 5 milímetros e um regulador de fluxo para realizar o controle de pressão de avanço da haste do cilindro para não danificar a tubulação. Após algumas pesquisas de como iríamos realizar a simulação, encontramos esse aplicativo que ajuda na explicação e na simulação. Então, esse sistema mostra assim, o compressor irá gerar o ar comprimido, o ar comprimido irá passar pelo manômetro. No manômetro ele irá ter o controlador de bar, né, que a gente saberá quantos bar estará passando pelo sistema. Daí mandará para a válvula solenoide. Como podemos ver ao lado ali no vídeo, a válvula solenoide tem um esquema elétrico ali que ela vai ser acionada por dois botões. Quando a gente ligar o botão 1, ligará o eletroímã da válvula e liberará a passagem de ar para o pistão pneumático, fazendo assim a batida. E quando a gente apertar o B0, ele cortará a energia da válvula solenoide e voltará ao eletroímã, pois a mesma é retorno por mola.
Para não prejudicar a tubulação, não danificá-la, a gente irá utilizar na ponta da haste um batedor de borracha para que facilitará o manuseio e além de não danificar a tubulação. Essa batida irá ter que ser feita algumas vezes e acionada algumas vezes o botão B1 e desligada a energia. Para ajudar também para não danificar a tubulação, a gente pesquisou e encontrou também o famoso teorema de Pascal, que facilitará para a gente somar quantos quilograma-força irá exercer a batida. Resultados e discussões. Devido ao pequeno espaço de tempo para a execução de medidas estudadas, o grupo não tem a total certeza de que o protótipo irá ter um alto rendimento, porém, em contrapartida, espera-se um resultado satisfatório do mesmo. O entupimento do sistema é um grande problema, pois acarreta em perdas de produção e tempo de máquina parada. Anular o pó retirado do misturador é impossível, pois faz parte do processo. Porém, conforme mostra a pesquisa, é possível ter um aproveitamento desejável do sistema, através da implantação do batente pneumático. Então, após as pesquisas, concluiu-se que a melhor forma de solucionar o problema de pesquisa proposto no projeto será a realização de um batente, como falado anteriormente, pneumático para retirada de pó incrustado na tubulação. Também foi possível verificar que a empresa fornece os materiais, os componentes necessários do projeto, facilitando a sua instalação e não gerando um grande custo para a mesma. Concluiu-se também que o uso do batente se faz necessário, pois além de evitar acidentes, fará o desencrustamento periódico do sistema, evitando eventuais entupimentos, que podem afetar a produção. Agradecimentos, então, a gente queria agradecer por todos que assistiram o vídeo até agora. Muito obrigado.